Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. Você sabe com quem Abraão se casou após a morte de Sara? Sabe qual o nome do mar que Moisés abriu? E você sabe quem foi o marido de Abigail antes de se casar com Davi? Você tem lido realmente a Bíblia Sagrada? Isso é o que vamos descobrir no vídeo de hoje. Estão preparados? Então vamos começar. Pergunta 1. Com quem Abraão se casou após a morte de Sara? Zípora, Quetura, Azenate ou Rebeca? A resposta correta é a letra B, Quetura. E Abraão tomou outra mulher, e o seu nome era Quetura. Gênesis capítulo 25, versículo 1. Pergunta 2. Qual o nome do mar que Moisés abriu? Mar Morto, Mar Mediterrâneo, Mar da Galileia ou Mar Vermelho? A resposta correta é a letra D, Mar Vermelho. Lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército, e os seus escolhidos príncipes afogaram-se no Mar Vermelho. Êxodo capítulo 15, versículo 4. Pergunta 3. Qual mulher custou a Jacó 14 anos de trabalho junto ao seu sogro? Rebeca, Sara, Raquel ou Débora? A resposta correta é a letra C, Raquel. Cumpre a semana desta, então te daremos também a outra, pelo serviço que ainda outros 7 anos comigo servires. E Jacó fez assim, e cumpriu a semana de Lia, então lhe deu por mulher Raquel sua filha. Gênesis capítulo 29, versículos 27 e 28. Pergunta 4. Quem morou no Egito e foi genro de Potífera? José, Abraão, Isaque ou Davi? A resposta correta é a letra A, José. E nasceram a José na terra do Egito Manassés e Efraim, que lhe deu à luz Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Gênesis capítulo 46, versículo 20. Pergunta 5. Qual o nome da mulher com quem Davi cometeu adultério? Batseba, Salomé, Jezabel ou Raabe? A resposta correta é a letra A, Batseba. E mandou Davi indagar quem era aquela mulher, e disseram: porventura não é esta Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o Eteu? Segundo Samuel capítulo 11, versículo 3. Pergunta 6. Qual era a cidade de Golias? Samaria, Jerusalém, Gate ou Enoque? A resposta correta é a letra C, Gate. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, que tinha de altura 6 covados e 1 palmo. 1 Samuel capítulo 17, versículo 4. Pergunta 7. Onde os irmãos de José o jogaram? Num rio, numa cisterna, num abismo ou numa caverna? A resposta correta é a letra B, numa cisterna. Depois pegaram José e o jogaram numa cisterna que estava vazia, não havia água nela. Gênesis capítulo 37, versículo 24. Pergunta 8. Qual filho de Davi assumiu o seu trono? Absalão, Amnon, Natã ou Salomão? A resposta correta é a letra D, Salomão. Assim foi Salomão rei sobre todo Israel. 1 Reis capítulo 4, versículos 1. Pergunta 9. Qual das mulheres abaixo foi rainha? Ruth, Raabe,
Débora ou Esther? A resposta correta é a letra D, Esther. E o rei amou a Esther mais do que a todas as mulheres, e alcançou perante ele graça e benevolência mais do que todas as virgens, e pôs a coroa real na sua cabeça, e a fez rainha em lugar de Vasti. Esther capítulo 2, versículo 17. Pergunta 10. Quem foi o marido de Abigail antes de se casar com Davi? Jonatas, Nabal, Labão ou Abissalau? A resposta correta é a letra B, Nabal. E ouvindo Davi que Nabal morrera, mandou Davi falar a Abigail para tomá-la por sua mulher. E Abigail se apressou, e se levantou, e montou num jumento com as suas 5 moças que seguiam as suas pisadas, e ela seguiu os mensageiros de Davi, e foi sua mulher, conforme está descrito em 1 Samuel capítulo 25, versículos do 39 ao 44. Pergunta 11. Qual foi a única mulher que reinou sobre Judá? Atalha, Jezabel, Rebeca ou Tabita? A resposta correta é a letra A, Atalha. E esteve com ela escondido na casa do Senhor 6 anos, e Atalha reinava sobre o país. Segundo Reis capítulo 11, versículo 3. Pergunta 12. Qual dos apóstolos se enforcou? Pedro, Tiago, Judas ou Tomé? A resposta correta é a letra C, Judas. E Judas, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Mateus capítulo 27, versículo 5. Pergunta 13. Qual era o nome do cego de Jericó curado por Jesus? Eutico, Bartimeu, Jairo ou Nicodemos? A resposta correta é a letra B, Bartimeu. E vieram para Jericó. E saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho, mendigando. Marcos capítulo 10, versículo 46. Pergunta 14. Qual era o nome do lugar onde Jesus foi preso? Monte Horebe, Monte Sinai, Jardim do Éden ou Jardim Getsêmani? A resposta correta é a letra D, Jardim Getsêmani. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse a seus discípulos: Assentai-vos aqui enquanto vou além orar. Mateus capítulo 26, versículo 36. Pergunta 15. Na parábola do semeador, o que aconteceu com as sementes que caíram na beira do caminho? Cresceu, mas não deu fruto. Cresceu mais forte. Os pássaros comeram tudo. Ou foi sufocada pelos espinhos? A resposta correta é a letra C. Os pássaros comeram tudo. Quando estava espalhando as sementes, algumas caíram na beira do caminho, e os pássaros comeram tudo. Mateus capítulo 13, versículo 4. Pergunta 16. Quem ao ver Jesus caíam aos seus pés e gritavam: Tu és o Filho de Deus? Os espíritos imundos, os soldados romanos, os sacerdotes ou os profetas? A resposta correta é a letra A, os espíritos imundos. E os espíritos imundos, vendo Jesus, caíam aos seus pés, e clamavam, dizendo: Tu és o Filho de Deus. Marcos capítulo 3, versículo 11. Pergunta 17. Qual discípulo Jesus viu debaixo da figueira antes de chamá-lo? Pedro, João, Natanael
ou Mateus? A resposta correta é a letra C, Natanael. Disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: antes que Felipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. João capítulo 1, versículo 48. Pergunta 18. Segundo a metáfora de Paulo em Efésios, o que representa a igreja? O exército de Cristo, o corpo de Cristo, o povo de Cristo, ou o templo de Cristo? A resposta correta é a letra B, o corpo de Cristo. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Efésios capítulo 1, versículo 22. Pergunta 19. Qual rei foi responsável pela construção do túnel que levava água para Jerusalém? Josafá, Roboão, Jeroboão ou Ezequias? A resposta correta é a letra D, Ezequias. O rei Ezequias foi o responsável pela construção do túnel subterrâneo que levava água para Jerusalém, conforme está descrito em 2 Reis capítulo 20, versículo 20. Pergunta 20. Qual rei viu um anjo com uma espada desembainhada na mão estendida sobre Jerusalém? Rei Davi, Rei Saul, Rei Salomão ou Rei Roboão? A resposta correta é a letra A, Rei Davi. E levantando Davi os seus olhos, viu o anjo do Senhor, que estava entre a terra e o céu, com a sua espada desembainhada na sua mão estendida contra Jerusalém. Então Davi e os anciãos, cobertos de sacos, se prostraram sobre os seus rostos. Primeiro livro de Crônicas capítulo 21, versículo 16. Conseguiu acertar mais de 10 perguntas? Parabéns! Não se esqueça de colocar nos comentários quantas respostas você acertou. Ajudem a divulgar o nosso canal, se inscrevendo, deixando seu like e compartilhando com os amigos, para que mais pessoas sejam abençoadas. Que Deus abençoe você e sua família.